Falar de um tema que é importantíssimo. Há uma roda de conversa que há 19 anos nascia a Lei Maria da Penha. De uma tristeza, de um crime, de uma agressão, surgiu uma lei que ampara milhares, aliás, todas as mulheres do Brasil. E para conversar e também convidar, vai ter uma roda de conversas para a gente estar aprendendo um pouco mais, debatendo sobre esse assunto. Elas estão aqui. Quero agradecer de todo o coração. Muito obrigada, Patrícia. De manhã ela estava no programa do Milton e aceitou o meu convite de estar aqui comigo também. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui, embora seja um tema sensível e triste, mas é uma alegria estar contigo, Joyce, e estar com essas policiais que fazem a diferença na vida de muitas mulheres. E por isso que eu fiz questão que elas viessem, porque muita gente não conhece o trabalho tão maravilhoso que elas fazem. Olha, é tão bonito porque a gente sabe o quanto, e pode ser, eu imagino, pelos índices que a gente conhece, que algumas mulheres que estão nos assistindo e nos escutando estão passando por uma situação desta neste momento. Então, contar um pouquinho para a gente, antes de a gente abordar o assunto da lei, quantas mulheres procuram o serviço, falar um pouquinho sobre os casos que vocês atendem, um pouquinho sobre essa parte do acolhimento do OAB por Elas, nesse quesito de amparar essa vítima que chega lá, com certeza, né, com essa vulnerabilidade. Muito obrigada. Certo. Primeiramente, em nome do comando do 5º Batalhão de Polícia Militar, Coronel Paulo Sérgio Pereira de Bonaportão, gostaríamos de agradecer o convite, né? É um tema, como a Patrícia já falou, é triste ter que falar sobre isso, mas é necessário, né? É triste termos pessoas, mulheres, passando por isso hoje, mas é muito importante. Então, nós viemos aqui para apresentar um pouco o nosso programa, Rede Catarina de Proteção à Mulher, né? Aqui, eu sou a Sargento Ana Cláudia, eu atuo na Rede Catarina junto com a Sargento Fernanda. E sobre questão de números, né? Atualmente, em acompanhamento, aproximadamente nós temos 270 mulheres que possuem medidas protetivas, né? E estão em acompanhamento. Mas neste ano, de janeiro a julho, nós já recebemos 342 medidas protetivas. Gente, só neste ano? Só neste ano. Em 2024, nós recebemos, neste mesmo período, 219. Então, nós vimos que tem um aumento de mulheres pedindo medidas protetivas, mas isso não significa que a violência aumentou. E sim que essas mulheres estão sendo encorajadas a denunciarem, pedirem ajuda, saírem dessa relação violenta, né? E é nesse ponto que a lei entrou para amparar, para trazer coragem, ousadia a essas mulheres de falarem, de pedirem socorro. E vocês podem contar um pouquinho como que é essa abordagem, como que elas podem fazer para estar solicitando esse auxílio. Eu vi esses dias ela pedindo uma pizza, eu já vi pedindo um remédio, dipirona, é uma dipirona, daí o atendente, né, o papel do atendente, me diz assim, se me repete se é dipirona, se tal, e começou ali, ele entendeu o que ela estava querendo, e vocês também têm esse caso também que vocês atendem, já tiveram algum caso desse parecido aqui na nossa região? Boa tarde a todos. Boa Primeiramente, tarde, eu sou a Sargento Fernanda, eu trabalho com a Ana já faz um tempo. E com a Tabata também, a Cabo Tabata também, ela nos auxilia ali nos atendimentos. Então, como a Ana já falou ali sobre o nosso programa, quando geralmente a gente fiscaliza as medidas protetivas, a maioria delas vem tudo pelo Poder Judiciário. Então, a gente tem um sistema nosso interno, que é o EPROC, que a gente recebe as medidas por ali. E alguns casos também a gente recebe por denúncias
Tipo, às vezes a mulher vai na delegacia, registra o boletim e às vezes alguém lá da delegacia já encaminha para nós fazermos o acompanhamento. Também recebemos casos das guarnições que trabalham diretamente na rua. Às vezes houve alguma prisão em flagrante, um caso mais grave, a gente orienta as nossas guarnições que trabalham diariamente, e lá eles têm mais contato com elas, né? Então, a gente atende a demanda é muito grande de atendimento de ocorrências de violência doméstica, e quando tem alguma coisa, algo mais grave, eles repassam pra gente, a gente consegue contato dela, e daí a gente passa algumas orientações, que às vezes a mulher registra o boletim e ainda não pediu a medida protetiva. Então, ela continua ainda naquela situação de violência. Então, a gente também tenta buscar essa mulher que sofreu aquela violência. Às vezes, a gente entra em contato com ela antes de ela solicitar a medida protetiva. Aí é onde a gente passa as orientações. A gente dá preferência para fazer esse atendimento presencial. Então, a gente entra em contato com ela, agenda uma visita no batalhão. Pode acontecer de, às vezes, ela não conseguir ir até o batalhão. Nesse caso, a gente vai até a casa dela, até a residência. Mas também tem aquele caso de que a mulher, às vezes, trabalha em 2 empregos. A gente, às vezes, não tem o tempo de ir até o batalhão, a gente ir na casa dela. A gente, às vezes, acaba fazendo o atendimento até por telefone, né? Para dar prioridade. E a gente vai depois falar mais para frente sobre o botão do pânico, porque a nossa prioridade é disponibilizar esse botão do pânico. Então, quando a gente aqui atende... ele já está em regência? Existe aqui? Tem. Sim. Nossa. Então, assim, a gente agenda com ela o atendimento, vamos supor, a gente agendou no batalhão e a gente inicia o acompanhamento e geralmente ela tem já a medida protetiva. Então, a gente passa as orientações sobre a medida protetiva, então tem uma série de orientações ali que tem proibição de aproximação, que o autor não pode se aproximar, proibição de contato, então a gente orienta como é que tem que ser feito, porque assim, ó, às vezes a mulher acha que a medida é só para ele não entrar em contato, mas ela também não pode entrar em contato. Então a gente passa essas orientações, a gente pede para ela bloquear o contato, tanto em telefone quanto em redes sociais. Tem as restrições também, que são em relação à dependência emocional. Filhos menores. Então, financeira, que daí elas não tem que explicar como funciona, por quê? Porque quando tem a medida protetiva e o casal tem filhos em comum, tem uma restrição de que o autor não pode ir até a casa da mulher pegar os filhos. Não é que ele não pode visitar os filhos. Isso, tem casos que há suspensão da visita. Só que depende da gravidade da situação. O juiz ele pode suspender as visitas aos filhos dependentes menores. Mas a maioria não tem, né? Não tem essa suspensão. Então, a gente orienta, pede para alguma pessoa de confiança levar até o autor, a criança. Ou, às vezes até tem um filho maior de idade, pode levar a criança menor até o pai para ter essa convivência. Então, tem algumas restrições, e essas restrições a gente explica. E também, essa é a primeira orientação que a gente faz. A segunda, a gente pergunta, a senhora tem advogado? Tem algum processo de separação, o processo de pensão? Então, onde a gente tem a parceria com a doutora Patrícia, ali do projeto do OAB por elas. Faz mais ou menos quanto tempo, doutora Patrícia? Uns 2 anos. Então, desde então, porque antes a gente encaminhava para elas entrarem em contato para solicitar um advogado ativo diretamente no fórum. Mas como o projeto OAB tem uma série de advogadas, várias advogadas, que estão ali à disposição para essas mulheres. Então, quando a mulher identifica que precisa de advogado, ela diz que não tem condições financeiras de arcar com os custos, a gente encaminha para o projeto. E a gente já tem acesso direto à agenda do OAB. A sala da OAB fica lá dentro a gente não vou falar muito, mas dentro da própria delegacia da mulher. Então, lá elas já vão ter um atendimento. Com segurança, Isso, atendimento é gratuito. E também a gente passa as orientações. Às vezes ela passou por aquela situação, a gente sempre pergunta, a senhora já fez algum acompanhamento psicológico? A gente também tem uma parceria com o CRES do município, que lá elas têm um acompanhamento, não é uma terapia... É uma psicoterapia, não uma psicoterapia. É um acompanhamento psicossocial. Então, tem uma assistente social e tem uma psicóloga que acompanha, e tem uma equipe que é pronta para atender
Lá eles atendem adolescentes, criança, idosos. Então, tem uma equipe específica para cada idade. Então, lá é um acompanhamento familiar. Não é só a mulher que foi a vítima daquela violência. Às vezes as crianças presenciam essa violência e elas também precisam de acompanhamento. Então, a gente encaminha a mulher para lá e a gente informa, assim, os seus filhos também podem comparecer. Lá vai ter uma mulher, psicóloga, são psicólogas que atendem, né, quando envolve criança e adolescente, que podem acompanhar os seus filhos, fazer um acompanhamento. Lá elas têm roda de conversa. E por último, que a gente passa as orientações é sobre o botão do pânico. Ana, pode falar mais sobre o botão do pânico? Isso é interessante. Eu lembro de uma oportunidade que a doutora Carol, a Caroline de Bonaportão, esteve aqui na rádio e ela falou, e até uma palestra dela que eu estava junto, ela comentou que primeiro acontece os transtornos ali começam com não a agressão física, mas primeiro a agressão psicológica a essa mulher. E aí ela vai criando essa dependência emocional. Às vezes ela demora para pedir ajuda, daí as pessoas falam, é porque eu já ouvi também isso, gente. Sim, a gente é que gosta de apanhar, é mulher de não sei o quê, ela gosta disso, não sei o quê. Mas não tem noção da mente dessa mulher, que ela já está tomada. E muitas dessas mulheres não têm força para pedir ajuda, e quando pedem, o medo vem gigante e muita coisa. E às vezes até a questão de proteger a pessoa que ela está, porque era um homem que tinha que estar amparando ela, protegendo ela, amando ela, é o homem que está fazendo esse tipo de situação. E aí esse apoio, tanto das advogadas quanto as assistentes sociais e as psicólogas, são de extrema necessidade nesse âmbito. E sem contar quando tem crianças envolvidas, porque aí que se torna, parece, mais a dependência. Não, eu ouvi um caso que ela falou, porque a pessoa, doutora, não fala ainda, não faz ainda o pedido de mandado de prisão, isso, porque ele vai receber agora e eu preciso ter preciso ter a compra do mês. Olha só, ela se sujeitar a ficar até o final do mês ou até o início ali do outro, porque ela não tinha o que dar de comer para esses filhos. Olha a dificuldade da mulher. E aí, quando tem o botão do pânico, que ela está junto com esse cidadão, ou não? O botão do pânico, como que funciona, né? Primeiramente, só para explicar, para contextualizar, foi criado pela Polícia Militar um aplicativo que se chama PMSC Cidadão. Qualquer cidadão pode baixar esse aplicativo no seu celular e lá ele tem acesso a diversos recursos, rede rural, rede de vizinhos, todos os programas preventivos praticamente, ou a maioria, estão ali disponibilizados. Inclusive, pode ser gerada ocorrência pelo aplicativo por qualquer cidadão, da mesma forma que é como se a pessoa ligasse para o 190. Em vez de falar, ela digita o que está acontecendo, o endereço, o local, enfim, ela gera ocorrência por ali. Agora, para a mulher que sofre violência doméstica, é diferente. O que precisa ter para nós habilitarmos o botão do pânico? Tem que ter uma medida protetiva ativa. Então, a mulher primeiro tem que solicitar essa medida protetiva. Nós vamos fazer esse primeiro atendimento, como a Fernanda explicou, né? E ali nós já passamos as orientações. Olha, a senhora vai baixar um aplicativo, nós vamos habilitar o botão do pânico. Nós habilitamos o botão do pânico pelo nosso sistema de retaguarda manualmente, mulher a mulher. Depois de cada atendimento, a gente auxilia a baixar o aplicativo, muitas pessoas têm dificuldade. Então, nós auxiliamos, feito o cadastro, habilitamos o botão do pânico. Durante o prazo de vigência da medida protetiva, a mulher tem acesso a esse recurso. Como é que funciona o botão do pânico? Você falou ali a situação da mulher ligando para o 190 pedindo uma pizza, porque se o homem vê que a mulher está ligando para chamar a polícia, ele vai tirar o celular da mão dela, vai jogar longe e sabe-se lá Deus o que pode acontecer, né? Então, por isso que teve o botão do pânico. Com o botão do pânico, ela vai clicar no ícone que está escrito botão do pânico bem grande e já acionou a polícia. A nossa central vai saber que ela tem uma medida protetiva, que o caso dela é urgente, inclusive a ocorrência dela vai ser prioritária. Então é emitido um alerta na tela dos nossos despachantes, a tela fica vermelha e não pode ser enviada nenhuma outra viatura para nenhuma outra ocorrência enquanto não enviar
a viatura para atender essa mulher que acionou o botão do pânico. Ele tem uma localização dela? Isso, o aplicativo envia a localização Que em tempo real da mulher e a viatura já sabe onde ela está. Então, o atendimento é realmente prioritário. Aqui em Santa Catarina, já tivemos alguns acionamentos e prisões em flagrante por conta de descumprimento de medida protetiva, justamente porque a mulher apertou o botão do pânico quando precisou e a viatura foi rápida, né? Foi célere e conseguiu encontrar o autor no local. Quantas mulheres já foram poupadas, né? E que, infelizmente, outras não conseguiram ter essa sorte. Vamos dizer assim, essa sorte, porque é bem complicado. E a gente fala sobre a lei, e de vez em quando a gente aborda esse assunto, é interessante. Meninos de plantão, eu amo vocês. A nossa audiência aí, a gente tem grandes homens nos assistindo, nos escutando. Não é sobre vocês, fiquem claros. Mas tem algumas pessoas que mandam pra gente assim, ó. Tá? E quando a mulher tá mentindo? Já aconteceu isso na última vez, veio a advogada a doutora Priscila aqui, e aí ela falou assim, olha, tanto os policiais quanto as pessoas, elas são treinadas a saber a denúncia. Então, elas vão fazer perguntas-chave e elas vão saber se essa mulher ou o homem, enfim, estão mentindo ou não. Vocês são treinados a isso. Então, os homens, eles ficam nessa questão, trazendo essa questão à tona. E aí, já me abordaram e falaram, e para homens? Por que não falam das mulheres que agridem? Mas existem, é claro, ninguém está falando que não existe. Porém, essa mulher que sofreu essa agressão, ela foi por diversas vezes agredida quase à morte, levada quase à morte. Ela até hoje ela anda numa cadeira de rodas, se eu não me engano, a Maria da Penha, e por conta de uma agressão. Então surgiu essa lei há 19 anos atrás por conta dessa história. Então, se algum homem quer também que tenha a lei Mário do Penho, vai atrás, não é? Não vão falar da lei. E às vezes tem essa desculpa. É que, na verdade, o homem sempre quer colocar a culpa na mulher, né? De todas as coisas. A culpa é da mulher. A mulher que foi, a mulher que isso, a mulher que aquilo outro. E, recentemente, se eu não estou enganada, sábado ou ontem, saiu uma decisão do STF que agora o homem que emitir a culpa à mulher, ele vai ser condenado por outro tipo de crime. Então, assim, essa história de que a mulher mente, eu também não posso dizer que nunca nenhuma mulher mentiu, mas numa gama de 100%, 1% se mentiu é muito. Porque só sabe da dor, Joyce, aquela pessoa que passa. E aí, às vezes, tu escuta aquela situação, voltou pro marido porque gosta de apanhar. Porque... Gente, vocês sabem o que é um homem entrar na cabeça de uma mulher e dizer, olha, tu vai ficar sem comer, olha, teu filho vai isso, teu filho vai aquilo outro, né? Ou com aquela gentileza, eu não vou fazer mais, me perdoa. Me perdoa, claro. E nós precisamos entender que a violência doméstica, ela é algo de todas as classes sociais. Não tem uma pessoa que seja mais estudada, uma que seja menos, uma que seja... Não tem, todas as mulheres estão aí, né, aptas, digamos assim, a passar por alguma coisa relacionada a isso. Infelizmente. Eu vou pedir para vocês ficarem mais um pouquinho comigo, eu vou pedir um breve intervalo e a gente fica mais 5 minutinhos, pode ser? Fica tranquilo.